Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Guto do Minha Vida e hoje a gente precisa falar sobre um problema meio que sério. A gente está envelhecendo e a gente não sabe muito bem fazer isso. E quando eu digo nós, eu não tô falando de mim, de você, dos seus pais, eu tô falando que o Brasil e o mundo estão ficando mais velhos. E como que isso é possível? Bom, em primeiro lugar, é claro, as pessoas estão vivendo mais tempo. No ano de 2018 saiu um relatório do IBGE falando que a média de vida do brasileiro é de 76 anos agora. Só para vocês terem uma comparação, na década de 60, essa idade média era de 54 anos. São 22 anos a mais de vida. As projeções também mostram outros dados super importantes. Por exemplo, em 2060, uma em cada 4 pessoas vai ter mais de 65 anos. E a expectativa de vida, quando a gente chegar lá, vai ser de 81 anos. O segundo fator que contribui para isso é que as pessoas estão nascendo menos. A taxa de natalidade do Brasil na década de 50 era de 44%. Hoje em dia, essa mesma taxa está em 14%. É uma queda muito brusca para um período relativamente curto de tempo, quando a gente pensa como sociedade. E essa queda está apoiada em vários fatores sociais. O uso amplo de contraceptivos, a mentalidade do planejamento familiar, as pessoas estão tendo filho mais tarde, as mulheres conquistando mais espaço no mercado de trabalho, podendo dedicar a vida delas à carreira e não exclusivamente à família. Enfim, vários fatores que contribuem para as pessoas estarem tendo menos filhos ou tendo filho mais tarde. E tudo isso contribui para que logo a gente tenha muito mais senhores e senhoras ocupando as ruas e muito menos jovens nas praças de alimentação dos shoppings. E aí você pode estar pensando, poxa, que legal, as pessoas estão vivendo mais. Mas não necessariamente é tão legal assim. O envelhecimento da população traz vários questionamentos e problemas que precisam ser resolvidos. Um deles, você já deve ter ouvido falar, é o dilema da previdência. Como é que a gente assegura uma vida financeiramente confortável e estável para esses idosos, sendo que eles são muito mais numerosos que as pessoas que estão em idade produtiva? Esse é um questionamento muito complexo e que não cabe a gente falar aqui nesse vídeo, mas a gente pode abordar outras questões aí sobre a velhice. Então, antes que essa bomba de velhinhos exploda, a gente precisa pensar como é que a gente vai organizar esse tecido social. Uma boa maneira de fazer isso é olhando para os problemas que a gente já tem com as pessoas que estão na terceira idade hoje. E olha, más notícias, são muitos. Falando da parte física, aos 40 anos a gente já começa a ter aí uma diminuição natural do metabolismo, nosso organismo fica mais lento e é nessa fase que costumam aparecer aquelas doenças crônicas, principalmente as doenças cardiovasculares, que são uma das principais causas de morte ainda aqui no Brasil. A saúde dos ossos também sofre um grande impacto. 80% dos casos de osteoporose que a gente tem estão ligados ao envelhecimento. Um levantamento de 2016 mostrou que 60% das entradas de idosos em pronto-socorro era por conta de quedas. E nessa fase da vida, a recuperação é muito mais lenta, eles têm muito mais chance de ter infecção hospitalar e por aí vai. E aí, quando a gente joga isso para o futuro, fica muito mais assustador. A previsão é que em 2050 a gente tenha um aumento de 400% de fraturas no quadril por conta dessas quedas, quando a gente fala da população que está acima dos 50 anos. E assim, gente, o ponto não são nem esses números alarmantes, mas quando a gente fala de velhice, a gente pensa em vários sintomas, como a diminuição da visão, da audição, os reflexos ficam mais lentos, a gente tem menos equilíbrio e nem as nossas casas estão preparadas para acolher esses sintomas, entende? Então, reorganizar a nossa vida em sociedade para que a gente possa acolher e receber e tratar essas pessoas é uma tarefa urgente. Outra questão muito importante que a gente não pode deixar de fora é a dimensão psicológica de tudo isso. Todas essas limitações que a gente comentou trazem uma carga emocional muito pesada, é um sentimento de dependência, de impotência, é ter que buscar um novo estilo de vida depois que você se aposentar, e tudo isso é muito estressante. E a gente ainda tem que lidar com o problema do isolamento, da solidão, porque você tem que lidar com perdas o tempo todo, seja porque sua família, seus filhos estão morando em outro estado, em outra cidade, ou porque seu cônjuge morreu, ou porque seus amigos morreram, seus parentes morreram, e você tem que lidar constantemente com esse sentimento. E mesmo quando tem conhecidos por perto, a gente ainda tem a possibilidade de ser uma escolha. Nos últimos 5 anos, a população de idosos em abrigos públicos cresceu 33%. E o que esse dado diz pra gente?
que as pessoas não querem lidar com esse problema do envelhecimento, entendeu? Ou porque elas estão trabalhando fora e elas não podem, ou simplesmente porque elas não querem participar dessa etapa da vida que é tão dolorosa. E o que eu quero passar com tudo isso pra vocês é que a questão nunca foi sobre o quanto você vai viver, mas como? Qual que é a qualidade de vida que essas pessoas estão tendo e que a gente vai ter nesse futuro? E aí, com esse questionamento em mente, está na hora da gente começar a pensar em alternativas de como melhorar a vida dessas pessoas e como fazer com que a nossa velhice seja realmente a melhor idade, não todo esse processo traumático. Coletivamente, essa boa velhice depende de muita coisa. É preciso pensar em políticas públicas que garantam que essas pessoas cheguem à terceira idade conscientes do que significa essa fase da vida e que não seja glamorizado como a melhor época automaticamente só porque você não está mais trabalhando. E como sociedade, a gente precisa estar preparado para acolher essas pessoas com estrutura física, com cuidados médicos, acompanhamento psicológico, com atividades que essas pessoas possam fazer para socializar, sair de casa e não ficar preso o dia inteiro, entre várias outras coisas que a gente precisa fazer. E enquanto indivíduos, a gente precisa começar a pensar que tipo de velhice a gente está cultivando, porque as consequências de má alimentação, de sedentarismo, de vício, enfim, tudo isso acaba ficando muito pior com a vulnerabilidade que a velhice traz pra gente. E tudo que a gente está fazendo está construindo como vai ser essa velhice lá na frente, daqui a muitos anos. Você já parou para pensar em como você está construindo a sua? E além da questão física, de alimentação, de fazer exercícios, é muito importante também construir relações significativas, de amizade mesmo, porque às vezes você não dedica tempo a hobbies, você não faz alguma coisa que seja do seu interesse, tipo cuidar de você exclusivamente. E aí fica com aquela mentalidade de, poxa, a minha vida era trabalhar e cuidar da família, e agora eu sou aposentado e a minha família mora longe, então eu não tenho mais nenhum motivo para viver. Despertar esse seu lado de cuidar de você, das coisas que te interessam exclusivamente, vão facilitar muito quando você chegar nessa fase da terceira idade. Então me parece que para a gente ter uma velhice boa, é necessário que desde cedo a gente comece a cultivar hábitos saudáveis, a se cuidar e não falando só das questões que a gente já sabe, mas o equilíbrio entre tudo, entre família, amigos, entre você mesmo, alimentação e exercícios, você precisa cuidar de você como um todo para chegar bem nessa fase. E para ajudar você nesse processo, Minha Vida tá aqui, então se inscreve no nosso canal do YouTube que na semana que vem a gente tem mais vídeos, a gente sempre tem conteúdos para você viver melhor. A gente se vê na semana que vem. Até mais!